vamos iniciar mais uma comunicação no âmbito dos encontros organizados pelo Centro de Oceanografia. Esta apresentação de hoje vai ser feita pelo André Couto. Penso que a maior parte dos que estão nesta sala conhecem, mas não sei se estão a ouvir longe daqui. O André é um pós-doc do Centro de Oceanografia, ligado ao grupo de Oceanografia e Processos Costeiros. Está integrado num projeto da ESA, ligado ao Climate Change Initiative, e trabalha na área do Ocean Color. Penso que vai apresentar os resultados de trabalho anterior, no âmbito do doutoramento, que foi feito em Sydney, na Austrália, exatamente ligando biologia, oceanografia e a climatologia. De formação de base, o André começou com uma licenciatura em Biologia Marinha na Universidade dos Açores, seguiu-se um mestrado na área da oceanografia e depois o doutoramento, como já referi, na Universidade de Sydney. Pronto, eu tenho o maior gosto em apresentar o André. No fundo, sem dúvida alguma que é uma forma de virmos a conhecer o trabalho que cada um de nós já desenvolveu e irá continuar a desenvolver no âmbito do centro. Eu tenho um especial carinho, porque de facto vejo a biologia e a física a interagirem com maior intensidade neste trabalho, que é sempre um gosto. Obrigado. Eu vou apresentar aqui uns capítulos do meu doutoramento. O primeiro que foi publicado, e possivelmente os outros seguem também. Por isso, a publicação já está online, vocês podem ver no TOI, se quiserem saber mais detalhes deste estudo. O doutoramento o objetivo do doutoramento era ver as implicações do clima no sinal do Ocean Color e extrapolar até a produção primária pela parte da clorofila. Isto foi uma parte do salto que eu fiz. A apresentação estava em inglês, eu por vezes vou dizer em termos em inglês porque é muito mais fácil para mim. Os meus orientadores eram o Neil Holbrook e a Angela Marhart. Isto é um slide só para mostrar porque é que devemos estar a estudar o phytoplankton em geral, não sei que tipo de público que eu queria ter aqui, por isso, porque é que o phytoplankton é importante? Basicamente porque são a base da cadeia alimentar nos oceanos, cerca de 98%, e têm um impacto também nos ciclos biogeoquímicos e, por consequente, nos processos climáticos, nomeadamente no sinking do dióxido de carbono. Isto é tudo feito pelo processo da fotossíntese, que o fitoplâncton recebe luz solar e com a água e com o dióxido de carbono que está na água produz açúcares e oxigênio. Os açúcares e oxigênio são a base da cadeia alimentar dos oceanos para os outros níveis tróficos. Isto é uma figura que veio agora no último relatório do IPCC e é só para indicar. Não sei se vocês conseguem ver ali aquele 50, é mais ou menos da 50, que é 50 pentagramas de carbono que o Marine é responsável de retirar da atmosfera por ano. O doutoramento incidiu a nível global. A parte que eu vou apresentar aqui é só a nível do Pacífico Sul, ou seja, este 50 não está todo a contar. Distribuição de produção primária. Há a distribuição espacial, que é a grande produção primária de níveis costeiros e onde há muita emisividade ao nível da coluna da água, que é onde está a parte vermelha. E depois há a parte azul, onde o termoclima normalmente é muito acentuada, pouca emissividade, poucos nutrientes vão para a zona eutrófica, eufótica. Ou seja, o fitoplâncton não consegue ter esses nutrientes para se desenvolver.
Nas zonas polares, normalmente, há pouca luz, por isso também não há muita produtividade primária, a não ser que seja no verão, mas pronto, isso é outros processos. Aquela área não entra para o estudo, porque não há dados para todo o ano. Durante o tempo, existe um forte ciclo sazonal, como conseguem ver ali. Estão ali 10 anos de África, quando se vocês contarem os picos, são 10 picos que estão ali. Isto é tirado um paper que vê exatamente o ciclo sazonal. Eles fizeram a IOF e dá para ver que depende do inverno ou do verão a quantidade de produção primária que existe quer no hemisfério norte ou no hemisfério sul. E este paper indica que o ciclo sazonal explica mais ou menos 50% da variabilidade de clorofila na produção primária. Em termos de padrões interanuais, há vários papéis a incidir no El Niño. O El Niño, que eu aqui vou tratar por Eastern Pacific El Niño Southern Oscillation, ou ENSO, que mostra este padrão, que é relativo ao terceiro paper fechado de 2011, que é um fenómeno climático que acontece no Pacífico tropical, e isto representa a fase de La Niña. Agora, mais especificamente estes mecanismos. Estou a falar do Eastern Pacific, ou seja, a parte que está no lado esquerdo. A La Niña, as cores aqui indicam temperatura e não produtividade primária, ou clorofila. La Niña é quando a termoclina chega-se mais perto da superfície, ou seja, traz os nutrientes que estão na profundidade mais para a parte eufótica e o fitoplâncton consegue aproveitá-los e crescer. Por isso é que existe na parte oeste do Pacífico, zona tropical, existe um grande volume durante La Niña, e este efeito é cancelado durante os El Niños porque há um relaxamento de ventos na zona tropical. A piscina de água quente que está na parte oeste do Pacífico tropical desloca-se para a parte este e a termoclina vai defundar, ou seja, os nutrientes não vão conseguir chegar à superfície, ou seja, não há fitoplâncton e vai ter impactos depois nos outros níveis tróficos, pesqueiros e tudo mais. Outro mecanismo que eu vou falar aqui muito é do outro sabor do El Niño. Eles chamam de sabor, há dois sabores. Há o Eastern Pacific El Niño, que é o mais conhecido, que foi já desde os anos 80 até anos 70 foi descoberto, ou falado. E este, o Central Pacific El Niño, é mais recente. O primeiro paper sobre o Central Pacific parece, pronto, o que se chama mesmo Central Pacific parece de 2007. E tem a ver não com o que acontece no lado este, mas o que acontece no centro do Pacífico tropical. Durante eventos de El Niño, há ventos dos dois lados, do lado oeste e do lado oeste, e isso faz com que a camada superficial da água seja mais quente e com menos nutrientes se acumule no centro do Pacífico tropical, baixando a termoclina, menos nutrientes para a superfície e as implicações para a parte do fitoplâncton, e o inverso durante os eventos de La Niña. Como já disse, a motivação está relacionada aos capítulos anteriores do meu doutoramento, onde basicamente o primeiro capítulo é fazer uma EOF em dados de clorofila, e o primeiro modo que explica a maior probabilidade da clorofila está relacionada com o Eastern Pacific El Niño, como está publicado. O segundo está relacionado com o Central Pacific El Niño, e o terceiro talvez com propagação. Pronto. O primeiro modo é o meu primeiro capítulo, o segundo modo é o segundo capítulo que eu vou falar aqui, é este, o terceiro capítulo, que é sobre propagação. Isto é basicamente porque é que eu fui à propagação, e depois
fui buscar, pronto, para investigar mais esta parte da propagação, se realmente existe uma propagação devido ao El Niño na clorofila ou não, fui fazer uma cross-correlation e ver quais são os lags que existem, aonde, isto diretamente com a clorofila, e dá para ver que no tropical a parte a vermelho acontece antes do índice estar a ocorrer, enquanto as partes azuis, azul mais escuro, será logo a seguir ao índice, ou seja, será um lag 0 ou mais. Ou seja, este figura só mostra que existe realmente uma propagação do El Niño e não é tudo um mecanismo que acontece tudo ao mesmo tempo no todo o Pacífico. O padrão assemelha-se mais ou menos com aquele padrão que é o modo terceiro do IOF. Agora é explicar um bocadinho a técnica. O IOF calculei calculando a matriz de covariância e depois divide toda a variabilidade que existe nos dados em modos de variabilidade. Este modo de variabilidade é composto por dois componentes, um padrão espacial e um padrão temporal, estão os dois interligados. Isto é o primeiro, ou seja, o Eastern Pacific El Niño, o mais comum, e ali tem o índice e a parte temporal e também o índice do El Niño, e dá para ver que os dois estão muito relacionados. Mas para ver propagação, este método assume uma onda estável, ou seja, não conta com propagação, ou seja, não há uma coisa que acontece no lado do Pacífico e depois vai acontecer no outro, não. Isto tem que acontecer, este método assume que tudo acontece tudo ao mesmo tempo, em todo o Pacífico, e ou seja, não conta com propagação. Há outros métodos, outras variantes da IOF que realmente contam com propagação. E a que eu fui usar é a chamada Extended IOF, em que a diferença é muito simples. Não tem a ver com o IOF em si, mas tem a ver com como introduzir os dados para a análise. Em vez de introduzir os dados todos de uma vez, escolhe-se um ciclo. Por exemplo, no meu caso, se eu estou a estudar um ciclo, o El Niño tem ciclo, tem uma periodicidade entre 2 e 8 anos, escolho o ciclo de 5 anos, que está mais ou menos no meio, e escolho nos meus dados, tiro os ciclos de 5 anos e acoplá-los aos dados que vou depois introduzir na ferramenta de IOF, ou seja, faço aqui mais ou menos, e depois ponho aqueles dados ali no IOF, e depois dá um modo com a propagação, com o seu ciclo. Mas isto está muito relacionado ao ciclo que nós queremos estudar, ou seja, nós à partida já estamos a impor um ciclo. O El Niño tem um ciclo móvel, não é? Pode ir desde 2 anos até aos 8, varia. Isto há os dados, depois dá cada modo tem uma certa variância que explica nos dados, já aconteceu com a propagação. A parte de cima, em vez de só dar uma imagem, um padrão espacial que explica cada modo de variação, esse modo já tem uma propagação em si, que é o ciclo que nós escolhemos, e depois tem uma série temporal também. E os dois estão acoplados. Agora, para escolher este ciclo, ou lag, vou buscar os índices dos dois fenómenos climáticos, que é o Central Pacific El Niño e o Eastern Pacific El Niño, e fiz uma análise de Power Spectrum. Power Spectrum. Espectro, análise espectral. Do poder, não? Do poder? Não, a potência, a energia. Não, energia espectral. E isto vai-me dar os ciclos que cada fenómeno climático tem, especialmente durante aqueles 10 anos que eu tenho os dados. Ou seja, vai dizer qual é o ciclo que explica melhor este clima, este fenómeno climático, durante o período que eu tenho. E depois, pegando nesse ciclo, fui pô-lo na Extended IOF, com aquele certo lag,
para me dar o padrão espacial, com propagação, que está inerente a esse. Estou a falar rápido demais, está a ser muito complexo. Quer dizer que sim. Nem todos nós temos dentro das metodologias, Sim, sim. às vezes é um jargão difícil. Pronto. Este slide só quero mostrar porque é que eu fui buscar os ciclos que eu fui para pôr na análise. Na análise tem que se escolher, para escolher um ciclo antes de fazer a análise. Pronto. No Enzo normal, o que deu mais foi 28.4, ou seja, 28 meses, que é um pouco mais de 2 anos. E naquele, no Centro-Pacífico, o ciclo com mais poder é o 128 anos, ou seja, uma década. Uma década, os dados que eu tenho são um pouco mais que uma década, são 12 anos. Eu já mostro os resultados para ver. Mas também há que ter atenção, que aqui no eixo dos Y isto está normalizado. Ou seja, enquanto este vai de 0 a 1, indica realmente o mesmo poder, é comparável com o outro. O outro vai de 0 a 2 e dá para ver que também há um ciclo de 32 meses, que é muito semelhante ao de 28 meses, em que depois nos resultados vamos ver que um sobrepõe ao outro. André, desculpa, o que são as curvas da cheia e a desejada? A cheia é o red noise, é o ruído vermelho, ou qualquer ratão, e a desejada é de 90%. É só para mostrar a significância. São histórias assim. Sim. Por exemplo, o 85 está acima do 50%, que é o red noise, Sim. mas não está acima do 90%, por isso não contém. E em cima de cada pico tem o período, ou seja, em meses. Em baixo é a frequência, também utilizada para explicar aqui o gráfico. Isto são os dados que eu usei. São clorofila. Depois também há algoritmos para transformar a clorofila por satélite em produção primária. Isso também fiz, mas noutros capítulos, não fiz este. Vou buscar compósitos mensais. Desde fevereiro de 98 até 2010, ou seja, pouco mais de 10 anos, 9 km por 9 km no Equador, e fui buscá-los ao site da NASA. Para os resultados, os primeiros 5 modos, já está a ver, com a análise L28 e a análise L128, L28 é lag, ou seja, é o ciclo. São as duas diferentes análises que eu fiz. E uma é para ficar no Eastern Pacific El Niño e o outro é para ficar no Centro Pacific El Niño. Dá para ver logo que a análise decadal explica muito mais, ou seja, o somatório dos primeiros 5 modos explica muito mais variedade nos dados do que a variedade explicada nos 5 primeiros modos do ciclo menor. Isto depois vai ter outras consequências, mas acho que não vou falar. E os modos que saíram são estes. Primeiro modo, DL28, saiu muito bem relacionada com o Centro Pacífico El Niño, e nesta análise eu estava a fazer o target ao Eastern Pacific El Niño, ou seja, o Central veio primeiro do que o Eastern Pacific. Na análise em que eu estava a objetivar, tirar o Eastern Pacific, o padrão do Eastern Pacific. E o padrão do Eastern Pacific cai para o segundo modo. Isto tem a ver com aquela figura que eu mostrei antes, do poder dos 32 meses comparado com os 28 meses. O poder do 32 era muito maior. Isto porque nos últimos 10 anos o Centro Pacífico El Niño tem substituído, mais ou menos, o padrão ou o fenómeno climático que está a dominar o Pacífico. Ou seja, depois de 97 e 98 não existe assim grande, existe um que é 2002, 2003, El Niño, mas existem 3 ou 4 Centro Pacífico El Niño que estão a dominar o Pacífico todo, por isso é que o Centro Pacífico
veio primeiro, em termos de clorofila. Fiz a correlação é ponto 4 com a série temporal do EOF1, usando o ciclo de 28 meses. Mas quando eu faço uma correlação, vejo que há um ótimo, se faço um smooth à série temporal, dá uma correlação de 0.73, ou seja, é aquilo, é o centro pacífico que está ali e não pode ser outro. A linha que tem mais ruído é o índice do clima, a outra linha branca está mais suavizada, é o mesmo, mas com o filtro de 28 semanas, 28 meses, e depois há o cinzento, que é o série temporal do IELF. Exatamente o mesmo no outro. E quando se faz o smooth também de 28 meses, também dá para ver que o R quadrado também aumenta muito. Pronto, e depois dá para ver a propagação. Lado direito, o padrão começa com o exemplo típico do El Niño. A série temporal que eu tenho começa em fevereiro de 98, que é quando está a haver uma mudança drástica entre La Niña para La Niña, um grande El Niño para uma grande La Niña. E estou a falar do Eastern Pacific El Niño e não do Central Pacific. Por isso é que no princípio daquela padrão daquele ciclo tem esta mancha azul através de todo o Pacífico tropical. Isto é a passagem, é uma grande La Niña que está a correr. Um grande El Niño por uma La Niña que está a correr. Enquanto Central Pacific, não existem muitos estudos relativos à influência do Central Pacific El Niño em clorofila. Os que existem é tudo em temperatura ou mecanismos, ou seja, a parte atmosférica como está ligada à parte da temperatura e talvez a nível do oceano, a nível das águas também. As linhas são os padrões de temperatura que estão conectados com aquele padrão de clorofila. A linha mais grossa a preto é o zero, traçado é um padrão negativo e uma linha sólida e as linhas sólidas são positivas. Dá para ver que quando está a clorofila azul, ou seja, negativa, o SST é positivo. Portanto, isto dá para dar uma vista de olhos a o que está a acontecer à física no oceano e o que está a acontecer à biologia no oceano ao mesmo tempo, que estão agregados a este fenómeno climático, a contar com a propagação. Uma parte engraçada que eu não estava à espera foi quando fui fazer esta análise, estava à espera de realmente encontrar o Eastern Pacific El Niño em primeiro, porque a análise está apontada para esse fenómeno, mas o engraçado é que o outro é que saiu primeiro em vez do Eastern Pacific. Quando estou a apontar a análise para o Centro Pacífico, os resultados são estes. O ciclo é maior, né? 128 meses. A coisa engraçada nesta parte é que há uma mistura quer dos fenómenos, quer da linha de tendência. Neste padrão existe aí, porque os dados são os 10 anos e o ciclo que eu tomei são 10 anos. Ou seja, só há cerca de 4 ou 5 passos para isto. Mas pronto, mesmo assim, deu-me aquela série temporal. Outra vez temos a azul, está o índice, tem mais rabiscos, é a série mensal, e depois tem um filtro acho que aqui do 0 mesmo 128 meses, para filtrar, para ver se relacionava melhor com o outro, com a série temporal do EOF.
E pronto. A parte engraçada deste é que isto mistura tudo. Quer isso no Pacífico, com o Centro-Pacífico, com a parte de aquecimento do Pacífico. A mistura tem as fases que mostram. Se vocês olharem a atenção a esta, é o padrão espacial. Esta parte aqui é típica do Eastern Pacific, mas depois esta parte aqui já é típica do Centro-Pacífico. Isto dá aso a dar apoio, continuar a dar apoio às iniciativas para continuar depois os dados de satélite. 10 anos não é suficiente para estar a estudar fenómenos decadais. O ideal seria 30 anos ou mais de dados. Até agora temos quase 15. Como se quer chegar a dar? Sumário. E mais uma vez, isto já está publicado. Se vocês quiserem, podem buscar. O nome do paper é aquele, Unraveling Eastern Pacific and Central Pacific Answer Contributions. Está online, desde agosto. E pronto. Se têm questões. Pensas que tem alguma relação entre estas duas domínios, Eastern Pacific e Central Pacific, se estas duas fenómenos são relacionadas de alguma maneira? Claramente existe uma grande discussão sobre isso. O que eu penso pode ser errado, mas eu digo o que eu penso. Eu penso que só existe um fenómeno, que é a linha South Isolation. Tem a ver com as camadas, tem a ver com o ciclo atmosférico, que está ali ligado com a parte do oceano, com as pressões atmosféricas, e que esse é só um ciclo. E depois, como eu disse ali no projeto de introdução, tem dois sabores. Agora, o que é que define cada sabor? Não sei, ninguém sabe. Não é uma transição entre aquilo que nós chamamos de alumínio e laninha, o Central Pacífico não é uma transição entre os dois? Não. Só é um fenómeno completamente distinto um do outro. É engraçado porque eles atuam exatamente na mesma área, têm mais ou menos a mesma periodicidade. O Centro Pacífico tem o tal 10 anos, o Eastern Pacífico só vai até os 8. Isto é o que se sabe, não é? Mas estão separados. O engraçado é que o que se está a observar é que enquanto um domina, enquanto um tem muitos eventos a ocorrer, o outro está mais ou menos sossegado. Depois também há outra fase de transição, o outro vai dominar e o outro está sossegado. Isso ocorre. Também há papers que indicam que o Centro Pacífico é a fase não linear do Eastern Pacific. Ou seja, o principal é o Eastern Pacific, depois qualquer coisa que saia do normalizado do Eastern Pacific é o Centro Pacífico. Mas não há séries de índices para o Central, o Pacífico Central? Existem, eu usei um deles aqui. É o chamado Alumínio Modoki, porque isto antes chamava-se o Alumínio Modoki, em vez do Centro Pacífico. Agora mudou-se. Alumínio Modoki Index. Depois há um outro paper que é o Improved Alumínio Modoki Index, depois há outros que é... Será que isso? Como é que chega ao Central Pacífico? Completamente através da EOF dos sinais de... Sim. Deve ser um modo de variabilidade do Pacífico. Portanto, que é o... Agora, qual é que é o mais energético? É aquilo que nós chamamos de alumínio laninha ou é esse modo central? Qual é o na última década foi o central. Mas ao longo do ano, há um paper que fez um estudo em temperatura, que foi buscar 100 anos de dados de temperatura, que existe desde 1800 e tal, e dá para ver que o Eastern Pacific canónico é o que explica mais variabilidade. Mas isso é a parte de temperatura, a parte física. Mas olhando para a parte biológica, não quer dizer que a parte biológica siga sendo a parte física.
Isso é outra questão. Relativamente à clorofila, os dados que tu trataste, não dá a ideia que haja um modo que domine assim muito, tu tens 10% do primeiro modo, mas depois o outro deve dar 18 ou coisa assim, quer dizer, não há, digamos assim, um modo que domine completamente a variabilidade dos teus dados. Sim. Eu mostrei aqueles gráficos de barras dos programas que têm lá um teste, que tem umas barras de expressão, aquelas barras de erro. Sim. Isto é uma regra que se chama North Dakota, uma regra que é quando aquelas barras se superpõem de um modo para o outro, os modos não se podem dizer independentes. Não é o caso. Não é o caso. Ligado, do lado direito. Exato. Ou seja, todos estes modos não se pode dizer que são independentes um do outro. Mas é engraçado é que, usando esta técnica, acontece isso. Tem a propagação, a contra-propagação. Fazendo uma EOF normal, os modos vêm completamente independentes e isolados uns dos outros. Ou seja, mais uma vez, a propagação faz com que eles se misturem. Mais uma vez, acho que estamos a falar só de um fenómeno, só de um fenómeno climático, que depois tem vários sabores, dependendo de outras forças. E o meu desempenho seria ver qual é o impacto disto na clorofila, na biologia. Esta figura já é com propagação? Ou é, sim, eu não mostrei aqui. E, portanto, mesmo com propagação, no máximo, o primeiro modo se aplica tipo 10%. Sim, isto também tem muito a ver com esta parte da percentagem, tem muito a ver com os miniciclos que existem. Porque o tratamento que eu faço aos dados é só fazer a média anual, a média mensal para cada mês. Ou seja, tem sazonalidade ainda. Sim. Basta ter um bocado de sazonalidade, tem ciclos bianuais, tem ciclos, ou seja, ciclos de 6 meses, tem ciclos de 3 meses, não tem nada disso. Ou seja, por isto, estudos interanuais e mais, vai ser muito ruim. Está distribuído em vários modos. Eu fiz já a experiência de fazer o filtro, ou seja, tudo que abaixo de 12 meses ou 15 meses, limpei tudo, e a parte que explica só para os 20 e 30%. Isso será o outro. E já agora, só mais uma pergunta. Eu não percebi bem a metodologia da EOF Extended. Mas pronto, também não percebi. É complicado. Mas portanto, ela no fundo deixa que haja uma propagação da anomalia, não é? Mas essa propagação é com a mesma velocidade em torno do mínimo ou não necessariamente? O que faz é pré-definir o ciclo que queres estudar. Definimos um ciclo, por exemplo, se eu tenho 10 anos, vou definir um ciclo de 5 anos. Depois vou tirar os dados de todos os ciclos de 5 anos que eu consigo tirar. E pronto, depois ponho esses ciclos de 5 anos dos dados, põe como se fossem os dados normais e depois faço uma EOF normal. Para cada ciclo. É o chamado lag. Pronto, por isso, Há 5 em 5 anos. por exemplo, 5 em 5 anos. Ou seja, tiro desde o primeiro mês, depois conto 5 anos e tiro. Depois do segundo mês, outros 5 anos e junto aos outros. Terceiro mês, 5 anos e junto aos outros. E isto, depois faço o EOF, ou seja, vou estar a isolar um modo que explica mais variabilidade. E depois a EOF vem. E depois tenho isto também, tenho os ciclos lá todos mostrados também. Ou seja, depois vou ter também tirar os primeiros 5 anos, depois do segundo modo, outros 5 anos, para isolar estes de cada modo também os seus ciclos. O primeiro modo tem Tens padrões especiais, por exemplo, para cada ciclo, é isso? Sim. E tu fazes fazer a animação desses padrões especiais. Ou seja, em vez de serem como a EOF normal, dá um padrão espacial e um padrão temporal, o padrão espacial já tem uma propagação lá, já tem um ciclo. Só no teu. Um ciclo de 5 anos. Sim, é evolução. Mas há outras variantes do EOF, há o frequency
depois assim qualquer coisa e eu erro também, mas isso já põe parte, não fundo essa porque essa põe uma parte complexa nos dados, calcula já com os complexos, depois o que é que se faz com os complexos? Tira-se, junta-se, depois são complexos, não é fácil de juntar. Então este, que é mais simples, mas as perguntas?